um trabalho, de repente, que esse multiplicador, nós que vamos trabalhando na divulgação, eu acho que a gente precisa levar elementos de convencimento às casas, no sentido desse aproveitamento, especialmente nas reformulações estatutárias e regimentais das casas. Essa é uma opinião. Uhum. Ok, Flávio. Mais alguém na lista para falar? Ninguém mais viu o documento, meu Deus do céu. Podemos. Reunir 6. Posso, Darcy? Pode, vamos lá. A gente do Reunir 6 fez uma reunião na dia 20, e nós não trabalhamos nesse sentido de dúvidas, nós conversamos, lemos, e a gente já estabeleceu certas ações para divulgação do documento. Né? Então, estávamos reunidos, nós vamos fazer outras reuniões, estávamos reunidos eu, a Rosângela, a Érica, que é embaixadora da SESI, e a Rosi. O Johnny está aí, inclusive. Então, a gente decidiu que os embaixadores vão pegar esse material e vão transformar em pequenos vídeos de até 10 minutos. Né? O Johnny está aí, eu acho que pode falar mais. Inclusive, já fizemos até uma vinhetinha para apresentar os embaixadores nossos, já fizeram até uma vinheta rapidinho com a Rosália cantando para apresentar o documento. Nossa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, vamos pegar os itens do documento e vamos fazer vídeos de cada um desses itens e vamos começar a lançar. Então, a gente vai começar com a questão da mediunidade, até em comemoração aos 160 anos do Livro dos Médiuns, nós vamos fazer alguma coisa nesse sentido. O atendimento fraterno, porque é algo que as pessoas das nossas casas, a Rosângela até que está trabalhando com essa parte, estão precisando, e o uso das mídias. Né? A gente pegou esses 3 pontos como sendo assim, os 3 pontos mais relevantes, digamos assim, mais assim, que chamam mais atenção do nosso reunir, e vamos coletar o material, vamos montar o material, e os embaixadores vão preparar esses vídeos. Né? Então, a gente fez nesse sentido. Tá, então, olha só, o Flávio, quem é que está falando, pode falar. É o João. Inclusive, já fizemos algum projeto já da nossa parte de tecnologia. A Érica não está aqui, não, né? Não, a Érica não está, não. Não, ela já está colocando já lá no YouTube. Se eu compartilhar o link, o Ariston passa para a gente? Passa. Antes de passar, Jones, eu queria que vocês só esperassem um pouquinho, porque vocês, por exemplo, vocês já foram um pouquinho mais adiante. Eu pergunto a vocês o seguinte, do trabalho que foi passado, por exemplo, o Flávio trouxe para nós uma observação, não é? Que a respeito, aliás, trouxe uma boa sugestão a respeito da aplicabilidade, né, desse trabalho, né, que a gente vai ver como vai materializar tudo isso. Eu quero saber se, por acaso, os outros Reunir estão trazendo alguma observação a respeito do material. Vocês já vão apresentar já, tá? A Márcia Almeida quer falar. Isso, a Márcia Almeida. Ricardo Gomes. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Então, nós, enquanto Reunir 7, no último dia 18, nós nos reunimos, eu, Mariene, o Mauro Araújo e a Jaqueline, né? Nós tiramos dúvidas entre a gente sobre a proposta e nós vamos nos reunir com o Reunir, né, os coordenadores dos seus que fazem parte do Reunir, nesse domingo agora. E, a princípio, o que nós acertamos?
e vamos levar essa proposta ao grupão, né? Cada um de nós está representando um seu, né? Eu, o 13º, o 17º, o 19º. Nós vamos agendarmos reunião, cada um com o seu, para apresentar o trabalho, né? Uhum. Mas essa proposta a gente vai levar para o grupão do Reunir no próximo domingo e ver o que mais eles podem trocar com a gente em termos de opinião, de como fazer chegar a cada casa. Como o 20º e o 19º não estiveram presentes nessa reunião, cada um de nós, ou eu, o Mauro, o Mariene, ou Jaqueline, vamos nos disponibilizar para poder estarmos juntos nessa reunião do 19º e do 20º, para que eles também possam ficar, é óbvio, né, inteirados. Então, domingo a gente vai ter aí outras novidades com o grupão, tá? E as dúvidas vocês conseguiram tirar no próprio grupo, né? Porque o que acontece? A Mariene, como já tem uma maior estrada, né, no movimento, então ela repassou, contou a história e as dúvidas que nós tivemos em relação à área de comunicação, que dessa vez se fez presente, né? Ela mesmo tratou de embasar a nossa reunião e tiramos dúvidas ali com ela e correu tudo certo. Uhum. Então, tá certo. Reunir 7, né? Isso. Qual é o próximo que está aí, Carla, que pediu para falar? Sou eu. Ricardo e depois a Leila. Ricardo, tá. Ricardo, Boa noite, reuniu... Darcy. Oi, Ricardo, como vai? Do Reunir 4, 7º seu. Eu queria trabalhar uma ideia que eu ainda não sugeri na reunião do 7º seu, mas verificando a extensão do trabalho do OCE, são 192 páginas, eu imagino que as pessoas levarão um tempo para ler com a devida atenção todo o material antes de ter alguma dúvida para apresentar. Por isso, eu pensando até nessa dificuldade, eu estava pensando em levar para a reunião do 7º seu a proposta de nós dividirmos a leitura do OCE pelas áreas e serviços, de maneiras que as pessoas de cada área e serviço dessem uma atenção maior ao material do OCE referente ao trabalho daquela área e serviço e pudesse até trabalhar esse material com os coordenadores de área, serviço ou de atividades da própria Casa Espírita, ou seja, a gente trabalharia o material do OCE já com as pessoas que desenvolvem as tarefas inerentes àquela parte do OCE, seja ela reunião, seja ela um serviço que eles fazem já na Casa Espírita. E assim a gente teria, num primeiro momento, um olhar mais específico de cada pessoa naquela parte do OCE que é da experiência que ele desenvolve no seu e na Casa Espírita, ao invés de a gente pegar todo mundo para trabalhar todo o OCE, que levaria um tempo maior devido à extensão do material. Tá aí a sugestão do Reunir 4. Tá, ok. Reunir 2. Obrigado, Ricardo. Oi, pessoal, boa noite. Todo mundo bem? É uma alegria a gente estar sempre junto, isso é ótimo. Darcy, eu notei assim, um desapontamento seu quando você falou assim, ninguém leu os documentos. Eu falei, Senhor, não, eu acredito que estejamos, não, talvez todos não, mas a maioria esteja passando por um processo de uma redução de tempo muito grande.
Então, ouvindo o Ricardo, ouvindo a querida Márcia, aí, a gente está sempre junto aí nas reuniões aí do Reunir, né? Ouvindo o pessoal lá do Reunir 6, a gente fica pensando o seguinte: nós, aqui, Reunir 2, nós ainda não nos encontramos enquanto Reunir. Eu, o Dedé, né, que está aqui na reunião, e a Deise, que hoje teve um compromisso, não pôde estar aqui conosco, nós estivemos conversando e nós estamos, até o Dedé falou assim, Leila, como é que vai ser essa reunião dia 25? Eu falei, Dedé, vai. Embora a gente ainda não tenha feito um grande movimento, vamos dizer assim, em função do OCE, mas é importante que a gente esteja, até porque nós tivemos um período de turbulência agora, né, nesse período aí desse ano, e as coisas aconteceram tudo ao mesmo tempo. Então, a gente está se preparando para que a gente possa se reunir e, assim, a gente preparar, vamos dizer assim, uma proposta. Essa ideia do Ricardo agora aí, eu achei muito interessante. Por quê? Porque todos nós estamos, sim, folheando o documento, lendo uma coisa e outra, mas ainda não tivemos tempo hábil para ler todo o documento. Então, essa questão de nós nos reunirmos, eu acredito que o Chico, que também está aqui, o Ricardo, que eu já vi por aqui também, talvez eles tenham feito isso enquanto seus, né, que representam. Mas nós, enquanto Reunir, ainda não estivemos juntos, e a nossa proposta, tá, é a gente marcar, depois desse encontro de hoje, que foi até o que eu falei com o Dedé, eu falei, Dedé, deixa passar esse encontro do dia 25, porque as coisas estavam meio em erupção, né, no vulcão, para que a gente possa efetivamente juntar o Reunir, juntar a Reunir, e aí a gente efetivamente traçar algo que possa funcionar, porque como estávamos nesse período e que alguma coisa você pôde acompanhar, não dava, não tinha condições da gente montar nenhuma proposta de encontro com a Reunir. Nós vamos, agora em março, se Deus quiser, nós temos em mente o nosso encontro, temos a reunião do nosso conselho no início de março, e eu acredito que, a partir daí, sim, a gente, agora que a gente vai ter um tempo maior para a gente efetivamente trabalhar o OCE, que a gente vai poder apresentar alguma coisa efetivamente em relação à tarefa, tá bom? Ótimo, beleza. Tem mais alguém na lista para continuar? O Beto. Vamos lá. Tudo bom, gente? Tudo bom, Darcy? Eu e a Cris, a gente andou conversando e a gente está muito nessa questão de expectativa do suporte, tá? Já deixando bem claro para vocês o que vocês precisarem da comunicação, e a gente também está trocando com os seus, mas quando você falou das dúvidas, a gente já tinha conversado e nos chamou a atenção, e até agora isso não foi tocado, que é importante a gente ficar atento que, em alguns momentos, a linguagem do livro, a linguagem do material, ela é um pouco acadêmica. Talvez para os grupos mais simples, né? Quando você traz um assunto e você traz fundamentação, conceito, finalidade, objetivo, abrangência, até chegar na organização, acredito que muita gente tenha uma certa dificuldade e vai precisar de um suporte, de uma explicação, porque é diferente quando a gente pensa assim, nós já temos um trabalho mediúnico, o que é o trabalho mediúnico? E a gente precisa realmente entender qual é a fundamentação, conceito, finalidade, objetivo, abrangência e organização. Mas para alguns grupos isso não seja talvez tão simples, e talvez muita gente possa até parar aí e não continuar a leitura, né? A gente tem experiência de Comerge, às vezes do Diretrizes Comerge, a gente vê que alguns grupos têm essa limitação. Então, que a gente se coloque disponível para sanar essas dúvidas, ou para facilitar, ou para conseguir simplificar e tentar tirar o cerne, né? A essência da mensagem, né? O que é o trabalho, qual a importância do trabalho, para que a gente possa motivar todos, né? Independente do nível de escolaridade, todos possam se sentir abraçados e abraçando o material. É só isso.
Uhum. Obrigado, Beto. Quem é o próximo? Com mãozinha levantada, não temos ninguém. Aham. Bom, a gente está ouvindo. Vamos ver. Oi, Chico, pode falar. Eu estou também de total apoio a tudo que foi falado anteriormente. Realmente, eu estou na página 160 e tantos do OCR, não consegui chegar ao final ainda. Mas eu fiz umas anotações, só que eu não estou próximo a essa anotação. Aí, naquele capítulo que fala, né, sobre o centro espírita, quer dizer, tudo que eu li até agora, eu sou totalmente de acordo, tá? Embora eu acho que deveríamos assim ser mais incisivos, né, não deixar nenhuma dúvida, né, pairar no ar, sobre aquelas coisas que a gente já conversou anteriormente, enfim. Mas aí, quando chegou num capítulo ali que eu fiquei na dúvida, por exemplo, nós da Casa Espírita, né, estamos vivendo num mundo que é capitalista. A gente precisa de recursos financeiros. Então, a gente está sempre fazendo eventos, né? Festival de pastel, festival disso, festival daquilo, e a gente vende, né, esses convites, esses tickets, esses combos, né, oferece na tribuna. E fiquei na dúvida, eu anotei, mas está fora, longe de mim, né? Se isso aí é errado ou se é certo a gente oferecer, né, um tipo de atividade assim na casa espírita, né, na hora da reunião, não no momento da palestra, né, que a gente está divulgando num evento, pedindo às pessoas que colaborem com o evento e estará colaborando com a manutenção da casa. Aí fiquei meio na dúvida se a gente deve parar com esse tipo de atividade na casa espírita, né, de fazer esses eventos que gerem recursos financeiros para casa, pagar IPTU, pagar aluguel, pagar luz, pagar água, pagar o que tiver essas despesas. Então, olha só, gente, o Chico Sena está trazendo para nós uma dúvida com relação aos recursos financeiros na casa espírita, né? Eu não sei se tem alguém aí que gostaria de ajudar a responder, mas, Chico, uma coisa que a gente tem pautado, não se tem discutido muito, mas, pelo menos, a gente acha que o ambiente, o espaço da casa espírita, ele deveria ser preservado. Então, por exemplo, né, estou aqui lembrando, a Mansão do Caminho tem um espaço distanciado do salão, né, em que acontecem as reuniões mediúnicas, ele tem lá o restaurante, tem lá a lanchonete, porque a casa precisa viver, né? Eu tenho a impressão que talvez você tenha que rever essa questão do anúncio durante a reunião ou antes da reunião. Talvez você pudesse colocar alguns cartazes, no sentido de que as pessoas realmente soubessem, ou melhor, isso vai fazer parte do relatório que você vai apresentar, né? Então, a partir desse relatório que você vai apresentar, você poderia falar a respeito das pessoas. E aí a sua casa espírita tem uma vantagem, né? Que o salão na parte de cima. Então, as pessoas vão chegando, ali elas sabem de tudo aquilo, das propostas, né? Elas sabem, aliás, do lanche, elas sabem da contribuição, talvez isso pudesse também ser falado num jornal, no boletim que vocês pudessem informar, né? E ter alguns cuidados, mas a gente vai aprofundando isso, viu, Chico? A gente vai aprofundando, e, inclusive, estão começando agora o trabalho de um grupo que vai estudar sobre a sustentabilidade da casa espírita. Então, a gente vai ter condição de voltar a conversar sobre esse tema, viu? Show de bola. Obrigado, Darcy. Imagina. Darcy, o Marcos, lá de Volta Redonda, está com a mãozinha levantada. Então, vamos lá, Marcos. É a Anaí, Darcy. A Anaí mandou uma mensagem, mas ela mandou para mim no privado. Ela que vai falar pela Reunir 3. Então tá. Querenair está aí?
Estão. Agora a Nair está na sala? Estão me ouvindo? Agora sim. Eu abri o microfone aqui. Nós também fizemos reunião com o grupo e conversamos, né, sobre o assunto, sobre aqueles textos que foram recomendados, haviam lidos, e inclusive a palestra lá do Peixotinho, né? E até conversamos um pouco sobre ela. Enfim, do Peixinho. Peixinho. E nós, então, conversamos sobre esses aspectos. Também falamos sobre a obra, né? Orientação ao Centro Espírita. Alguns já tinham lido alguns trechos, mas não tinham concluído, e outros ainda não. Mas nós tivemos a oportunidade também de ler os bons trechos, dentro do que o Beto falou ali, todos aqueles aspectos, né, que precisam ser conhecidos. E, lógico, achei excelente o material, né, fantástico mesmo, assim, pela atualização que foi feita, inserida uma quantidade imensa de coisas que antigamente não havia, eram trechos, eram textos, e agora viraram documentos. Havia muitos textos de mensagens dos espíritos, agora foi diminuído e colocaram claramente todos os objetivos, todas as necessidades que devem conduzir as nossas ações nas casas espíritas. E nós não fechamos assim nada, não planejamos nada, porque estávamos aguardando essa reunião de hoje para começar, então, formar os grupos, trabalhar mais próximos com os seus, né? E, assim, dar sequência a esses objetivos, esse propósito para o qual essa reunião, esses grupos foram criados. Agora, realmente, é algo que vai tomar tempo, que vai demorar, no nosso entendimento também, né? As falas dos nossos irmãos foram muito corretas e traz bastante enriquecimento. Então, nós vamos ter realmente que nos envolvermos, né? Os seus, para que a gente consiga obter resultados. Vai ser desafiador sob certos aspectos, né? Mas nada é impossível, então certamente estaremos conseguindo, né, alcançar os objetivos que nos propusemos a realizar. E estamos, então, dentro desse perfil, né, aguardando exatamente o de hoje, conforme já dissemos, e esperando agora que a gente se reúna mais e conversemos mais e tomamos façamos as orientações, as práticas, né? Que podem ser feitas através, como foi citado, por cada texto, né? Por cada evento, de cada texto que estão lá sobre os livros. E ali também tem um aspecto que é relativo ao último, quase o último, né? Que fala sobre a sustentabilidade, que não havia isso também. Tem várias coisas que não existiam mesmo, né? Agora está sendo muito bom. Então, nesse material, nós vamos encontrar bastante coisa com relação a como usar e como não usar essa busca dos recursos necessários para a manutenção da instituição. Então, nós temos, né, esses nossos propósitos aí, e daqui para frente nós vamos começar a agir de uma maneira mais concreta. Ótimo, obrigado, Nair. Obrigada. Tem mais alguma mãozinha levantada, Carla? O Flávio está levantando a mão ali, o Flávio. Flávio, a gente pode pedir rapidinho, só rapidamente, complementando até as sugestões que foram dadas, um aspecto assim que pode ser interessante no processo assim, da apresentação do OCE era dentro daquele quadro de expertises dos integrantes dos seus que possam, de repente, falar sobre cada área lá do nosso do OCE,
que desenvolvessem seminários sobre aquelas temáticas, e esses seminários seriam, digamos assim, apresentados nas casas espíritas, para ter um poder de convencimento. Eu acho que um seminário sempre fala alto, sempre ele permite o debate, permite até, de repente, acrescer coisas, aspectos até de aprofundamento. Então, eu acho que o caminho do seminário seria o melhor caminho no sentido assim daquele trabalho no microcosmo da casa espírita, né? Porque o trabalho é macro, esse trabalho do OCE é macro. Então, sair do macro para entrar no microcosmo da casa espírita. Aproveitando até a sugestão do Francisco, até que falou muito sobre isso, de macrocosmo e microcosmo, lá do Reunir-se. Ótimo. Mais alguém que gostaria de falar? A gente está fazendo anotações aqui, né? Olha, tem duas mãozinhas levantadas. Conselho Espírita, que eu não sei qual é o nome. 42 seu Luiz Francisco. E depois agora sim. Oi, ok? Oi, boa noite a todos. A minha internet caiu ainda agora, eu só voltei há poucos minutos, eu perdi alguma coisa. Alguém do Reunir 9 já fez alguma colocação? Não, Reunir 9 ainda não. Não? Tá. Nós fizemos um grupo, nos reunimos no dia 21 e nenhum dos companheiros apresentou nenhuma dúvida, não tinha dúvida nenhuma. Eu, particularmente, achei o documento excelente, como todos estão falando aí. E no caso, a minha sugestão é que lá nós, nas nossas casas espíritas, nós estamos estudando o Nosso Lar, Livro dos Espíritos e tal, e estamos estudando isso semanalmente e tal. Que esse documento seja colocado no grupo da diretoria e que eles também estudem isso, assim como nós compartilhamos na tela um livro dos Espíritos, estamos estudando capítulo a capítulo, que seja estudado esse documento pela diretoria das casas ou pelos presidentes dos seus, como são estudados esses livros que nós estudamos aí. E depois, se houver alguma dúvida, que a gente coloque. Essa é a minha sugestão. Hoje, agora, no dia da reunião, eu não tinha nenhuma sugestão, mas observando vocês conversando, me veio à mente isso, tá? E no dia da nossa reunião, ninguém tinha dúvida nenhuma, então eu aproveitei aquele momento e eu vou encerrar aqui agora. E fiz a minha colocação com relação a dar ênfase, mas eu acho que não era o momento para isso, a parte de técnica de oratória, tendo em vista que a melhor, hoje em dia, e o Espiritismo, a gente divulga a doutrina principalmente pelas palestras. E a gente, para valorizar essa área da comunicação, que dê ênfase às técnicas de oratória nos centros espíritas. Mas eu acho que isso não tem a ver com o documento, eu vou deixar lá para conversar no meu tá? Não quero atrapalhar o trabalho de vocês. Não, Obrigado. Luiz, de repente, uma pessoa falou a respeito disso, entendeu? Alguém do nosso grupo, né, aqui do GT, falou justamente quando se fala no documento a respeito das reuniões públicas, né, das palestras públicas, né, alguém falou que realmente seria interessante que houvesse um curso para expositores. Digo assim, bom, então, vamos anotar tudo isso, porque aí a gente já vai encaminhar para o setor que vai preparar esse material, beneficiando todo o movimento. Viu? Eu acho assim importantíssimo esse curso, que deveria ser um curso de uma vez, deveria ter permanente isso para que os expositores, e se forme mais expositores no movimento espírita, que a gente tenha essa oficina para treinar as ferramentas de oratória e oferecer um produto de melhor qualidade, tendo em vista que agora o mundo está vendo, o mundo está nos observando. E se nos dedicarmos à parte técnica, já temos excelentes oradores, mas vamos melhorar mais ainda. Mas eu não sei se isso tem a ver, tá?
Mas, de qualquer maneira, está anotado aqui, viu, Luiz? Muito obrigado, tá? Obrigada. Tem mais Francisco, alguém? prazer em te ver. Darcy, tem a Olímpia Santos. Olímpia, vamos lá. Boa noite, desculpem o atraso, alguns compromissos. Como vai, Valença? Tudo bem? Valença vai bem. A nossa casa IUSEV, que é uma das casas mais antigas do Rio de Janeiro, exatamente no dia de hoje, no dia 25 de fevereiro, o SEV foi... Então, nós temos o Centro Espírita de Valença completando hoje 9 anos. Mas acho que a minha fala ela tem assim, muito a ver com o que o colega anteriormente a mim ele falou. Quanto mais nós possibilitarmos cada casa, cada instituição ter acesso ao texto, à orientação, ao centro espírita, melhor. Acho que o melhor resumo, nós podemos apresentar seminários, tudo isso assim, são formas de estar discutindo, mas a gente lembra muito que o melhor resumo, o resumo de um melhor que ele seja, ele não substitui a leitura do documento. Então, de alguma forma, quanto mais nós assim conseguirmos dialogar com as casas, no sentido de que o documento seja lido, né? Nós temos um primeiro encontro já assim marcado no dia 21 de março, com todas as casas espíritas do 24º seu, mas assim, nesse sentido de que nós devemos dialogar para que a ideia de que o documento seja estudado pela diretoria, seja estudado pela casa, é muito assim, fundamental para que as casas elas também comecem, não assim porque alguém falou, mas assim é o documento, é a base, é o estudo, é o conhecimento, então seria fundamental nós estarmos até mesmo nas próprias apresentações, que essas apresentações, no caso, que essas apresentações elas fossem compartilhadas, que as casas elas tomassem parte nisso, para que não fosse uma coisa de cá para lá, né? Então, do 20º seu, por exemplo, para as casas, mas que fosse um compartilhamento, as casas compartilhando com outras casas também. Uhum. Beleza, querida, ótimo. Tem mais alguma? Obrigada, Olímpia. Tem mais algum braço com a mãozinha levantada? Não, Darcy. Então tá. Então, olha só, minha gente, vamos rever... Darcy, o Mauro eu Araújo, levantei. Então, Mauro Araújo, reunir 7, e Tânia Maria também. Então, vamos. Oi, boa noite. Eu sou o Mauro, do Reunir 7. Só queria fazer um comentário ao documento, colegas, que é o seguinte. As reuniões públicas no documento, como já havia acontecido anteriormente, se eu não me engano, foram incluídas na área de atendimento espiritual. E nós conversamos sobre isso no Reunir 7 e entendemos que o atendimento espiritual ele engloba tudo que se relaciona ao acolhimento. Então, atendimento fraterno, recepção, estão todos incluídos nessa área. Mas eu acho que isso vai exigir de nós um esforço, um esforço assim, na divulgação do documento e no esclarecimento às casas, porque em boa parte delas, a reunião pública faz parte das reuniões doutrinárias de estudo. E nas reuniões de estudo no OCE, elas só incluem especificamente os grupos de estudo. Mas uma boa parte das casas acaba incluindo as reuniões públicas em seu estudo doutrinário. Então, como o documento colocou esse viés de acolhimento na reunião pública, que pode ter um viés de acolhimento ou não, pode ser uma reunião de estudo efetivamente, então acho que vale a pena nós estarmos atentos para esse esclarecimento quando formos fazer a divulgação do documento. Era só isso que eu queria comentar. Obrigado. Ótimo, obrigado, Mauro. Muito obrigado. E a última fala é da Tânia, né? Oi, Darcy, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Boa noite a todos os companheiros. Darcy, não vou repetir, eu acho que cada fala foi super importante. Reforçar que, para evitar tanta miscelânea que a gente já vê no movimento espírita, vem a boa hora,
né, essa retomada, essa renovação, atualização, vamos dizer assim, porque essa característica do dinamismo faz parte do movimento espírita, né, da própria doutrina. Agora, aqui o 33º, eu confesso a você que até pelo fato de praticamente a partir do dia 20 e pouca que eu assumi, por causa de cartório e tudo, a nossa União Espírita, eu estou há cerca de um mês voltadíssima para 1000 questões, aprendendo, vamos dizer, em termos de administração, tanta coisa. Mas, e aí, então, essa semana que eles me pediram para assumir a questão da unificação, então a gente ainda não fez nada com relação a esse documento, e deixamos mesmo a partir desta reunião, que aí estou tomando, né, pé de tudo. Acho que a fala dos companheiros são super pertinentes. Eu acho que a gente deva, como o Reuni 4 falou, dividir por setores, pelas áreas, para que as pessoas possam realmente se aprofundar em cada área. E aqui a gente vai ter uma oportunidade de unificar tanto a área da União Espírita, quanto aqueles que são representantes só do seu, mas que têm mais ou menos, né, as mesmas funções, para a gente disseminar e fortalecer. Então, eu acho parabéns aí pelo trabalho que toda a equipe SERS vem desenvolvendo e os demais companheiros em cada seu. Me reunir. Uhum. Obrigado, Tânia. Isso é muito bom, né? Então, minha gente, olha só, vamos... Daci, olha só, Daci, tem 2 mãozinhas levantadas, não sei se vai poder falar. Tem o Beto e depois a Edila. Então, olha só, depois dessas 2 mãozinhas, a gente, então, vai fazer o resumo, tá? Então, vamos lá, o Beto. Vou falar rapidinho, só a respeito do comentário do Mauro. Já desde as edições anteriores do Orientação Centro Espírita, se a gente for verificar, a reunião pública ela pertencia à área de divulgação. Então, a gente sempre foi separado que existe uma divulgação da doutrina e um estudo aprofundado, né? Então, quando é estudo aprofundado, ela faz parte dos estudos. Nesse momento, hoje, a gente já não tem mais a área de divulgação e a reunião pública ela se encontra na área de comunicação. Então, isso vai exigir que a gente tenha agora essa transversalidade. Não vai haver grandes mudanças, mas as pessoas vão precisar se conversar um pouco mais para poder trocar e reorganizar e adequar mais a reunião pública no seu caráter de divulgação, não tanto de aprofundamento, mas é uma questão que vai sendo conversada. Edila? Oi, Darcy. No dia que nós marcamos para a nossa reunião, só podem estar 3 pessoas, faltaram mais. E também, era a maioria, e os que estavam era só do 5º seu. Senão, para não ficar só uma coisa... Só do... E no dia seguinte, nós tivemos uma reunião do nosso Reunir, e até saiu já os representantes de cada Reunir, e nós, como já marcamos uma próxima reunião no dia 7, então a gente vai deixar para que todos possam, né, dos outros seus também, participarem. Mas foi assim, pelo menos a parte de como vai fazer a divulgação, já saiu alguma coisinha, tá? Isso que é importante, Edila. Como fazer, como levar isso, né, para os seus, para as casas espíritas, isso já saiu uma espécie de um documento apresentando o OCE, né, o novo, depois de tanto tempo, a nova revisão, e a importância dele. Bom, já saiu isso. Agora a gente quer a opinião das outras pessoas também, dos outros seus, tá? Isso é importantíssimo, Edila. Então, olha só, minha gente, nós ouvimos tudo, acho que foi muito bom a gente ter parado para ouvir e verificar. Eu acho que todos nós concluímos que o documento está muito bom, ele está excelente, né? A gente talvez esteja precisando de tempo, não é, para não só tomar algumas coisas, não só para a gente conhecer melhor, não é? Porque no que o Ricardo falou,
não é? Ele falou a respeito do número de páginas, são 191 páginas, e que o trabalho precisa ser levado às pessoas que atuam naquelas áreas. Isso a gente concorda plenamente, não é? Então, eu só estou percebendo que a gente vai, talvez, precisar de um pouco mais de tempo nesse trabalho. Bom, então, voltemos lá. Quando o Flávio Scali fala a respeito, né, da gente garantir a aplicabilidade, a proposta do CERJ, nesse instante, colocando em nossas mãos esse documento, no sentido de que a gente tome conhecimento dele, não é? Ele realmente traz para nós todo o caminho, ele traz fundamentação, a gente vai poder aprofundar o que é o centro espírita, a importância do centro espírita, não é? Agora, nós vamos organizar de uma tal maneira, conversar com os dirigentes de uma tal maneira, sensibilizando para que eles não só conheçam, mas que ele, em avaliando as suas atividades, eles possam também colocar em prática, não é? Então, a Rose Carla está aí, vai e volta, hein, Rose? Então, o que acontece? O que nós queremos é que esse documento chegue à casa espírita, não é? E como é que nós vamos fazer isso? Então, a gente vai tentar colocar de uma forma bem palatável para que chegue até lá. O Reunir 4, Reunir 6, a gente vai ver com André e Emília aquilo que eles já fizeram, a gente vai chegar já já. No Reunir 7, falou a respeito das reuniões públicas, que o Beto também acabou de falar. A sugestão, então, do Reunir 4 de fazer a leitura com aqueles amigos das áreas é ótima. Também tem uma outra sugestão aqui a respeito dos seminários, o que vai ser realmente também bom. A gente pode se organizar para isso, para esse tipo de evento, né? E é realmente um trabalho desafiador. A gente percebeu que a maioria foi e venceu, não é, todo o documento, e é um documento grande, que vai precisar da gente estar sentando, da gente estar discutindo, não é? Agora, o importante é que a gente não deixe passar essa oportunidade, porque se nós não fizermos isso agora, entendeu? O documento vai chegar e ele vai ficar na prateleira na Casa Espírita. Então, o nosso movimento agora é de realmente desenvolver, tá? A gente tem aí 3 meses, basicamente. Se vocês acharem que esse prazo é curto, a gente pode esticar um pouquinho mais, mas, de qualquer maneira, nós vamos ter aí 3 meses para as pessoas tomarem conhecimento. Uma coisa é tomar conhecimento, a outra coisa é aplicar, né? Então, eu tenho a impressão, meus amigos, que nós, pelo menos, essa primeira fase do trabalho, ela foi realmente atingida, porque todos nós estivemos trabalhando e manuseando o nosso documento. Quando a Tânia fala a respeito de Macaé, né? Então, a gente entende, e também outros podem estar nessa situação, a gente aguarda. Nós temos 3 meses para a gente estar se organizando, e eu vou repetir, né? No dia 27 de junho, a gente se reúne. Se a gente precisar de mais tempo, a gente vai dar esse tempo, contanto, né? O importante é que a gente possa
estudar, a gente possa ter contato com esse material todo, né? Bom, eu tenho a impressão que, a nível de síntese, eu acho que foi isso que ficou mais ou menos dito, né? O Reunir 2 está conversando, Macaé está conversando, Valença também vai estar começando a conversar com os amigos, o Reunir 3 está se reunindo também. Então, eu tenho a impressão que nós vamos, assim, aos poucos, vencendo tudo isso. Vocês, algo mais a falar? Ou eu posso pedir a André e Emília para colocar para nós aquilo que eles estiveram pensando no Reunir 6? Tem algum braço levantado? Não tem, não. Não tem, não? Ah, então tá. Então, só se tiver nas outras telas, né, que a gente não consegue ver. Mas acho que não. Não tem nenhum bracinho, não. Ah, então tá. Então, o André e Emília, eu queria, então, depois que Nádia e Clarice também pudessem colocar para nós o que elas perceberam da nossa conversa e se tem alguma sugestão, tá? Clarice, você tem alguma sugestão, Clarice? Clarice está... Bom, então, Nádia, você tem alguma sugestão, Nádia? Você que acompanhou toda a fala? Olha, eu gostei muito de tudo que foi dito, né? Achei bem interessante todas as propostas. Eu tenho uma sugestão, mas eu prefiro falar com você primeiro, para ver se a gente tem até agenda para isso. Aí depois se a gente tiver agenda, a gente depois coloca para todo mundo, tá bom? Então tá bom. Darcy. Oi. Não teve uma fala de um senhor, que eu esqueci o nome, que deveria, né, arranjar um meio e modo de incorporar esse OCE no Estatuto das Casas? Sim, foi o Flávio, ele falou isso. Olha só, com relação a isso, o Chico Sena, a gente pode sugerir. Não, sugestão. Mas, a gente não tem ingerência, mas a sugestão fica colocada, ela está no ar. Tá? Eu achei boa essa ideia. Ótimo, ótimo. Eu também achei. Agora, a questão é das pessoas não acharem que existe aí uma ingerência, né? Não, mas então, sugestão. Foi sugestão. Uma sugestão que ficou do grupo, né? Então, André e Emília, você pode apresentar? O Darcy, quem vai apresentar é o Jones e a Érica, que são os nossos queridos da comunicação. O Ariston já está com o link, aí ele vai passar para a gente. Vamos. Então, olha só, gente, o Reunir 6 foi um pouquinho mais adiante, então eles vão apresentar aquilo que eles, então, fizeram. Acolher, consolar, esclarecer, orientar, nesse voo livre que se chama amar, amar, amar. Acolher, consolar, esclarecer, orientar, nesse voo livre que se chama amar, amar, amar. Olha só. Orientação ao Centro Espírita. Capítulo 11. Dimensão virtual do Centro Espírita. Item 11.1. Fundamentação. O Livro dos Espíritos.
Questão 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta à pergunta 783 do Livro dos Espíritos. Ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. O uso das tecnologias do passado. Paulo de Tarso usava as suas epístolas, que eram dirigidas às comunidades cristãs. Allan Kardec usava o recurso do seu tempo fazendo conferências, publicando livros, revistas e viagens. Hoje, temos as redes sociais, as atividades virtuais dos centros espíritas, que foi amplamente expandido por um abalo físico e moral. 11.2 Conceito: utilização dos recursos tecnológicos, vídeo e audioconferência, estudo em grupos virtuais, trazendo experiência nunca antes percebidas. Item 11.3 Finalidade: fundamentado nas obras espíritas, ela vem esclarecer, consolar e promover o bem. Item 11.4 Objetivo: elaborar condições de participação por meio de canais virtuais para o estudo, vivência e divulgar a doutrina espírita. Item 11.5 Abrangência: a instituição espírita que desejar poderá contar com a entidade federativa estadual, CERJ, que tem o Conecte-Seu, colaboradores de conhecimento técnico para atuar nesta finalidade. Item 11.6 Organização geral: atividades virtuais de estudo de obras básicas, ESG, EAD, Evangelho no Lar, evangelização infanto-juvenil, atendimento fraterno, reuniões de irradiação e prece, palestras interativas, seminários virtuais, webinários e outros por vídeo ou áudio conferência. Isso aí, está aí a colaboração do Reunir 6, né? E aí, alguma observação que vocês fizeram, minha gente? A gente só queria começar que esse vai ser o início para a gente sensibilizar. E a gente quer que todos os trabalhadores da Casa Espíritas e até frequentadores comecem a tomar conhecimento também desse documento, entendeu? E aí nós vamos divulgar em todas as mídias, e aí vai ter a discussão de todo mundo, para depois a gente começar, como você falou, o aprofundamento. Isso. Bom, então, muito obrigada, Reunir 6, vocês já deram um passo adiante, né? Que vai, inclusive, poder também ser utilizado, né, por alguns outros. Então, eu tenho a impressão, meus amigos, por tudo isso que nós conversamos e falamos nessa noite, né? Nós temos assim alguns caminhos, né?
dentro do nosso cronograma, nós havíamos colocado a possibilidade da gente, então, nesse primeiro momento, ter contato, não é? Conhecer o documento. Eu acho que isso foi feito, né? Logicamente, tem dois, a Tânia Jardim está dando parabéns, é isso aí. Então, eu tenho a impressão que nós vamos observar o seguinte: alguns grupos terão necessidade de mais algumas conversas, mais algumas reuniões, e uma coisa que eu queria que ficasse assim, bem claro para todos nós. Nós temos... a mamãe falou que não pode. Uma coisa que nós vamos ver se eu consigo expressar bem naquilo. Nós não temos pressa, entendeu? No sentido de nós fazermos atabalhoadamente tudo, não, porque tem que fazer. Eu acho que nós temos que, tendo em vista a importância do documento, que eu acho que todos nós concordamos, esse documento é importantíssimo e ele chega numa hora exata. Então, nós vamos precisar rever os nossos procedimentos, colocar todo o cuidado nisso, mas esse cuidado dizendo assim, isso aqui é muito importante, então nós vamos estar conversando e vamos estar falando a respeito disso, né? Eu estou propondo à área de educação que nós façamos vídeos com as atividades das áreas funcionais, das atividades funcionais, não é? Que eu tenho a impressão que isso também vai ajudar. Então, nós vamos elaborando, vamos pensando nessas propostas e vamos, então, acertando o nosso passo, entende? Então, vamos ver qual é o próximo passo. A Márcia, do Reunir 7, né? Ela justamente falou a respeito de uma reunião que vai ter domingo, não é? Então, vamos lá, vamos realizar a reunião, vamos ver como é que vai ser essa reunião. Nossos amigos de Valença também, então, para a gente não perder o passo. E aí eu vou pedir a vocês, não é, que todas essas notícias a respeito das reuniões sejam colocadas no nosso Zap, porque aí todo mundo fica sabendo de todo mundo. E as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos colocar novamente os e-mails e os endereços dos coordenadores das áreas funcionais para que vocês possam entrar diretamente em contato com eles. Alguma dúvida a mais? Alguma coisa que ficou pendente que eu realmente não consegui anotar? Silêncio. Bom, já que existe esse silêncio, né? Alguém falou. Bom, eu acho que o microfone é aberto. Tem alguém com o microfone aberto, é isso. Então tá. Bom, então, minha gente, eu tenho a impressão que nós, então, podemos ir fechando a nossa reunião, não é? Já tendo discutido algumas coisas muito importantes para esse primeiro momento. E revendo, né? Continuem nos estudos, continuem nas reuniões, sempre vendo o seguinte, vou repetir, né? Aquilo que o doutor Bezerra disse, o trabalho é urgente, mas não é apressado, né? Então, nós vamos passo a passo, e o importante é que isto chegue à casa espírita. Né? Digamos assim, nesse instante, nós estamos no virtual, mas nós fazemos as nossas reuniões virtuais, entenderam?
Então, de qualquer maneira, esse trabalho vai sendo feito, né? Então, eu queria agradecer a todos vocês, todas as sugestões que foram anotadas. Quando se fala em reunião específica com cada grupo de atividade funcional, eu quero sempre que vocês saibam que o grupo do SERJ ele está à disposição. Nós, então, teremos uma reunião em junho, mas nesse período de março a junho, nós vamos, então, acompanhando o trabalho do SERJ, vai ser acompanhar e tirar dúvidas, o que pode ser esclarecido, o que nós podemos ir às reuniões, o grupo está aí pronto para isso, ok? Bom, então eu queria ver se Joaquim consegue projetar aquele slide e que a gente pudesse, nesse finzinho, né, ter umas 2 ou 3 pessoas, uns voluntários, que falassem a respeito dele. Está aí a mão, Joaquim? Tá, eu queria só que o Alcio me autorizasse a compartilhar. Posso, Alcio? Pronto, Joaquim, já é com o anfitrião. Tá, então eu queria que rapidinho, tecnologia. Isso. Então, eu queria muito que 2 ou 3 voluntários falassem conosco a respeito do que estão percebendo. É um ponto de vista, né? Flávio, você acha que é um ponto de vista? Isso. Quem mais? Posição em que cada um se encontra. E a expectativa de quem está sendo desenhado e a expectativa de quem está desenhando. A expectativa de cada um, a perspectiva, aliás, melhor falando, a perspectiva e a posição de cada um. Eu vejo como uma visão ampla, vista de cima, né? Você tem uma visão maior do contexto todo. Eu já acho o contrário. Eu acho que a pessoa tem uma visão sem penetrar, né? Sem ver o interior do documento, tá? Aquela visão geral, assim, que você dá, chegou aqui o OSCE, que legal, aí bota lá na prateleira da biblioteca e não vê, não analisa, não aprofunda. Concordo com a Bernadette, eu acho que você está vendo todo, mas não está vendo os detalhes, você não está percebendo as nuances da... Seu microfone fechou. Fechou. Não, eu concordo com a Bernadette quando ela diz que a gente está vendo numa perspectiva em que você não percebe, não penetra nos detalhes, né? Você não consegue ver as nuances do trabalho. Você enxerga no plano 2 dimensões. Você está enxergando ali 2 dimensões só da realidade, vamos dizer. A terceira dimensão, ela não está conseguindo perceber, só as 2 dimensões. Uhum. Isso. Com esse pescoço, ela não consegue perceber o que está distante dela, o que está abaixo, não é? Então, vocês vejam bem, né? Alguém faz aquela pose linda, vai sair um retrato lindo, e com aquele pescoço imenso, ela só viu de cima, né? De repente, será que isso tem a ver com o trabalho que a gente vai desenvolver? Eu acho que fala do distanciamento, né? O pessoal, eu vejo assim, como a Darcy falou do pescoço. Luiz Francisco. Oi.
Eu acho, desculpe aí, que as pessoas terão pontos de vista diferentes quando lerem o documento, que devem ser respeitados o ponto de vista de cada um para não gerar conflito, mas que seja visto, cada um coloque seus pontos de vista e que seja visto com carinho aquele documento, mas com certeza terão opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. A gente não vai deixar gerar conflito para que o trabalho ele siga em frente, mas respeitando o ponto de vista das pessoas. Tinha alguém falando que eu não percebi quem era. Eu estava falando, aí eu parei porque ele entrou. Desculpa. Não, sem problema. Eu estava dizendo que a visão que eu tenho, trazendo para a nossa realidade, é que há um distanciamento aí muito grande entre o objetivo e o que se quer alcançar. Se a gente se colocar, estiver muito distante das instituições espíritas, não trazê-las para junto com um trabalho, não que eu tenha a solução, é uma fala, com um trabalho acolhedor, a gente vai estar distante do que se propõe, que é levar esse material para todas as instituições. Então, eu vejo assim. Uhum. Será que tem mais alguém que gostaria de falar? Bom, a gente tem usado, né, essa imagem, e eu achei muito interessante que, às vezes, a gente cobra de alguém uma determinada visão e aquela pessoa não está vendo. Se ela não está vendo, né, digamos ali, de que maneira a girafa poderia ver o todo? Não é? Que tipo de movimento ela poderia fazer para ver toda aquela figura, né? Então, talvez nós estejamos precisando fazer esse movimento no sentido de que o documento, né, chegue a todas as pessoas. Nós vamos estudar, nós vamos estar refletindo a respeito dele, mas nós vamos estar procurando sensibilizar para que ele seja utilizado na casa espírita. Não é isso mesmo? Bom, eu queria que vocês, nesse instante, vocês colocassem no chat as impressões que vocês, então, tiveram da nossa reunião hoje. Estou vendo aqui Roberto, não é? Ô, Roberto, tudo bem? Como é que vai Resende, Roberto? Tudo tranquilo, Darcy, tudo na paz. Graças a Deus. Já estou aqui como passar para a turma. É bom que hoje deu uma ideia, né, de como que eu vou repassar isso. E esse tempo de até junho realmente é pequeno. E você não consegue reunir presidentes de casas espíritas, representantes, com uma facilidade tão grande. Né? Então, eu acho que um tempinho maior vai ser bom. Isso. Por isso, Roberto, que a gente está falando, embora a gente tenha definido uma data, nós vamos estar acompanhando, se houver necessidade, esse espaço maior. Tá? Tudo bem. Que bom que você está aí com a gente hoje. Darcy, a Ângela queria dar uma palavrinha antes de terminar a reunião, se for possível. Tá, então 2 minutos, vamos lá. Oi, Darcy, eu queria aproveitar que a Olímpia está presente, porque é uma data tão importante, o aniversário dos 109 anos do Centro Espírita de Valença, sendo comemorado exatamente hoje, e nós incluímos o Centro Espírita, e o Sérgio fez na segunda roda de conversa,
Então, estou aproveitando essa oportunidade, viu, Olímpia, para agradecer a você, agradecer os companheiros que contaram a história do centro e que nós ficamos tão encantados com a grande luta que tiveram por conta de serem espíritas naquela época, né? Quando o movimento espírita começou, não era simples. Então, a gente está deixando aqui o nosso abraço, o agradecimento, o abraço a todos os companheiros do Centro Espírita de Valença, tá, querida? Muito obrigada, viu, por compartilhar essa alegria conosco. Obrigada, Darcy. Obrigada a todos. Obrigada, Ângela, e nós vamos compartilhar isso com os companheiros, e é um momento realmente assim, muito gratificante para nós, né? O Centro Espírita de Valença é a casa, nós costumamos dizer que ela é a casa máter, assim, do 20º aqui da nossa região, tem como patrão o doutor Bezerra de Menezes, então é realmente assim, um momento assim, de muito júbilo no coração, né? Que a gente realmente comemora e agradece a esses companheiros da primeira hora. Obrigada. Bom, minha gente, eu tenho impressão, né, digamos assim, fazendo uma síntese desse nosso segundo momento, né, esse momento está servindo também para as sugestões que nós estamos recebendo, que todos nós ouvimos, todos nós anotamos. A gente vai fazer uma síntese da nossa conversa, a gente vai passar para todos os amigos, e nós, então, estava falando com vocês das lives que nós vamos fazendo nesse intervalo. Nós vamos, então, colocando à disposição de vocês alguns recursos. Ficamos também aguardando que vocês possam estar fazendo perguntas. Nós vamos estar... O trabalho do CERJ, nesse instante, vai ser de acompanhar toda essa implantação, até porque a gente também vai dar ciência à FEB, né, daquilo que a gente tem feito. E eu queria que vocês, então, mais uma vez, vocês utilizassem os 3 vídeos que a gente colocou hoje no Zap. Vocês chegaram a ver algum deles? Não. A gente colocou hoje 3 vídeos. É importante, nessa hora da multiplicação, que a gente esteja ouvindo a fala do presidente da FEB, não é? Nessa hora, não é? E todos os demais esclarecimentos que a gente puder. Tá? A gente só faltou... Beto, eu queria que você colocasse no nosso Zap as referências, os e-mails e os zaps do grupo das atividades funcionais, tá, Beto? O Beto pode fazer isso para a gente. Bom, aí nós vamos, então, chegando ao final. A Rose Carla voltou? Não. Não, né? Então, nós vamos nos encaminhando para o finalzinho. Sim, voltei, estou aqui. Darcy, eu queria também só dar um recadinho. Sim. Deixa eu abrir. Então, peraí, Carla, vamos lá. Tá. Rose Carla Campos, reunir 1. Tudo tranquilo? Olha, Darcy, nós não nos reunimos ainda, não. Tá. Uhum. Né? Estou sentindo falta do Luiz aqui, tudo, a gente nem tem se falado. Eu estava muito envolvida com o ENEF, então, eu e a Daísa aqui em Campos. Semana passada, inclusive, fizemos uma roda de conversa sobre o tema do ENEF. Então, esse ENEF foi para além do carnaval, né? No nosso caso. Então, nós não tivemos tempo realmente de reunir para ver o documento, para conversar sobre o documento, não. Estamos tendo contato com o primeiro seu também, não. Né? Mas agora
Depois dessa reunião de hoje, eu vou conversar com o Luiz para a gente começar a engrenar na orientação, no OCE. Tá bom? Ok. Tá bom, Carla. Muito obrigada. Viu, Rose? Oi, Carla. Eu queria fazer um convite para todos para o dia 27 de março. Daqui a um mês, aproximadamente, a gente vai fazer a live dos embaixadores, é um sábado, às 6h30 e o tema da live vai ser orientação ao Centro Espírita. E a nossa palestrante será a Darcy Neves. Então, acho que vai ser bacana, né? Ela vai trazer para nós uma visão, né, de repente, diferente dessa leitura que a gente faz, a leitura corrida. Então, vai ser muito bacana a gente assistir a Darcy falando para todos nós, para todas as casas espíritas e para todos os frequentadores do movimento espírita sobre orientação ao Centro Espírita, dia 27/3, mas até lá os embaixadores, tem vários aqui na live de hoje, os embaixadores vão reportando aí para ninguém esquecer essa data, tá certo? Era só isso. Ótimo. E também o convite, né? O Sérgio vai fazer anos, vai aniversariar, não é? E a gente está programando algumas coisas assim bem legais, né? Bom, então nós vamos nos encaminhando para o encerramento. Vou só repetir, né? Vocês desculpem, a gente está repetindo, mas a gente vai mandar a síntese do que aconteceu aqui hoje. A gente vai sentar, vai fazer uma ata, vai encaminhar para todo mundo, e nós vamos, então, trabalhando, então, dizendo que a gente nós estamos acompanhando todo o trabalho que vai sendo realizado, tá bom? Vou pedir, então, nesse instante, a Mariene para fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos vocês por esse espaço, por esse momento. Foi muito rico esse momento, né? E, a partir daí, a gente tem algumas sugestões do trabalho a ser feito. Nós queremos também colocar o atendimento espiritual à disposição para todos que precisarem de alguma ajuda no trabalho, dentro do Orientação ao Centro Espírita. Nós todos da equipe do Serviço de Atendimento Espiritual estamos à disposição, tá? Nós vamos, então, pensar nessa falange de amigos espirituais responsáveis pelo CERJ. E vamos também nos lembrar daquele amigo espiritual responsável pela nossa casa espírita, nosso mentor, o mentor da nossa casa espírita. E, neste momento, são a esses irmãos que nós vamos pedir ajuda, que nós vamos pedir apoio, que nós vamos pedir forças para que possamos realizar esta tarefa tão importante, que é uma tarefa para o Brasil inteiro. E coube a cada um de nós, como ajudantes de Ismael, o guia espiritual do Brasil, realizarmos esta tarefa no estado do Rio de Janeiro. Queremos pedir, amigos espirituais, que nos abençoe, que nos envolvam, que nos tragam a orientação, a inspiração necessária para que possamos oferecer o nosso melhor e realizar o nosso melhor dentro de tudo aquilo que foi planejado no plano maior, para que a doutrina espírita, para que as atividades das casas espíritas chegassem a todo o Brasil. Todo este trabalho está sendo realizado de norte a sul, de leste a oeste. Todas as casas,
aquelas que se localizam mais no interior do país, também estão em sintonia com esse trabalho. E é por isso que pedimos a esses mentores espirituais que nos auxiliem para aquilo que coube a cada um de nós, que possamos oferecer o nosso melhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Dr. Bezerra de Menezes. Muito obrigada, nosso querido amigo Lins de Vasconcelos. Graças a Deus. Gente, boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito boa noite a todos. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Leila. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, Darcy. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos e queridas. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço, até a próxima. Boa noite, Lacerda. Boa noite. Agora é boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Darcy. Boa noite, Auriston. Ai, Clá, peraí, não vai embora já não, Clá. Aqui? Cadê Clá? Nádia também foi embora? Foi. Edila, peraí também. Quando fala assim, peraí, é trabalho. Pois é, a gente até fica assim, né? Não, mas olha só, eu acho que já caiu todo mundo, quase todo mundo, né? Já. Mas Clá e Edila, o que vocês acharam da reunião? Eu gostei. Gostei.